Olá, pessoal, comentando este livro aqui, Caminhos do Povo Judeu, volume 3. Ele foi publicado em 1975. O autor é Rivka Berezin. Vou comentar aqui na página 318. Ele vai falar dos judeus ali na Polônia. Mais ou menos, estamos em que altura? Estamos no século XVII, em que ele vai falar dos judeus na Polônia e que estão passando uma situação bastante difícil ali na Polônia, tá? E ali vai surgir a ideia de um Messias, que é o Shabbatai Tzvi e a heresia sabatianista. A esperança messiânica entre os judeus data de tempos do profeta Isaías, do século 8 a.C. Através dos tempos, sempre que o povo judeu foi oprimido, um dos fatores que o mantiveram unido e contribuíram para impedir sua assimilação completa foi a esperança de que dias melhores viriam, em que Deus perdoaria os seus pecados e enviaria o Messias. Durante a Idade Média, também surgiram lá os seus Messias. Nenhum movimento messiânico, entretanto, teve tamanha influência no mundo judaico, e não só na Polônia, quanto o que foi desencadeado no século XVII pelo cabalista Shabbatai Tzvi, nascido em Esmirna, em 1626. Estudou o Zohar, né, uma obra cabalista, e as doutrinas da escola cabalista de Tzafat. Segundo o autor, né, estou falando, né, o Shabbatai Tzvi é um tipo especial, é um sujeito de terrível depressão, seguidas de momentos de grande euforia. Praticava atos fora do comum, como dançar, gritar alto, principalmente transgredir as leis religiosas, comendo coisas proibidas e vai por aí afora. A carreira messiânica de Shabbatai Tzvi começou quando foi à cidade de Gaza para consultar um jovem cabalista chamado Natan. Natan teve sonhos em que lhe aparecia o Messias. Ao ver Shabbatai Tzvi, reconheceu que ali estava o Messias. A notícia de que o Messias chegara espalhou-se pelo mundo judaico com a velocidade de um relâmpago. Corria o ano de 1665 na Alemanha e na Polônia, a Guerra dos 30 Anos e a revolta dos Timinec havia devastado as comunidades, criando um clima propício para a aceitação da ideia de messiânica. Então veja, a guerra, período de guerra, né? Destruição, fome, aí nasce o Messias. Shabbatai Tzvi teria sido enviado por Deus para pôr fim aos sofrimentos e massacres que eram vítima do povo judeu. Shabbatai Tzvi dirige-se então a Istambul para exigir que o sultão que conceda independência a Israel, para que os judeus de todo o mundo pudessem retornar ao seu país. Mas o sultão ordena ao Messias que faça milagres para provar que é o Messias, assim como Moisés fizera diante do faraó. Shabbatai Tzvi, contudo, não realiza milagre algum e, diante da sua condenação à morte, toma um passo decisivo na sua vida. Converte-se ao islamismo. Oh, que coisa! A notícia de que o Messias se convertera à religião de Maomé caiu como um raio sobre as comunidades judaicas de todo o mundo. A princípio, seus seguidores não acreditaram. Quando se tornou claro que a notícia era verdadeira, o desespero dos que haviam visto em Shabbatai Tzvi o Messias não teve limites. A euforia que desencadeara sua aparição seguiu-se de uma decepção muito maior, motivada pela traição ao judaísmo. É nesse momento que aparece a ideia mais estranha de todos. Shabbatai Tzvi se converter ao islamismo, é verdade, mas este era o ato mais sublime de todos. A conversão assumiu o significado de um ato de extrema coragem. O Messias descer até o abismo mais profundo para dele retornar com a salvação definitiva. Cabia aos crentes confiar até que a tarefa estivesse terminada.
E em um dia, finalmente, o Messias viria para resgatar a liberdade de Israel. Shabbatai Tzvi começou a pregar o Zohar, a Cabala, em segredo. Mesmo sendo muçulmano, ele pregava a Cabala em segredo, até que ele foi denunciado e o sultão o deportou para a Albânia, onde morreu obscuramente em 1636. Morreu, acabou. A partir de então, seus seguidores passaram a acreditar na ressurreição de Shabbatai Tzvi. A alma do Messias, dizia, estava no mundo dos mortos, lutando contra eles, mas voltaria e se encarnaria num outro homem para realizar a libertação de Israel. 10 anos havia transcorrido desde que o Messias aparecera. A maioria dos judeus já se desenganara, voltando às suas tarefas cotidianas. Mas os seguidores de Shabbatai Tzvi não desistiram da sua crença. Formaram um grupo herético dentro do judaísmo conhecido como sabatianistas. Os rabinos excomungaram os que aderiram ao sabatianismo nas várias partes do mundo judaico. A heresia ainda assim se propagou de modo secreto e por várias vezes surgiram indivíduos que pretendiam ser a reencarnação de Shabbatai Tzvi, praticando atos estranhos. O fato do sabatianismo ter encontrado numerosos adeptos, por mais absurda que parecesse sua doutrina, requer uma explicação mais detalhada. Por que, quando Shabbatai Tzvi se converteu ao islamismo, alguns judeus continuaram a desafiar as autoridades judaicas e a acreditar em sua menção? Aqui é importante retornar à experiência dos marranos. Lembramos que esses eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que continuavam a praticar secretamente os rituais da religião judaica. Isso aconteceu lá na Espanha e em Portugal. Né? Eles eram expulsos da Espanha e Portugal, mas se eles se convertessem ao cristianismo, poderiam ficar. Eram os cristãos novos. Ficaram conhecidos como marranos. Né? O tremendo conflito interior dos marranos residia em que, aparentemente, eles haviam traído o povo judeu, né? Se convertido ao cristianismo. Mas, na verdade, eles continuavam com as práticas judaicas. Olha a dupla vida, né? Para esses homens, as ideias do sabatianismo ofereciam uma justificativa perfeita. O próprio Messias, por assim dizer, se tornou um marrano ao converter-se a outra religião. Eles se identificaram com essa... ele é religião. Não, mas no fundo ele é judeu. Ele só está ali de fachada. Que nem eu aqui, cristão novo. Só estou aqui de fachada. Então, a doutrina de que abandonar o judaísmo, ou pelo menos praticar ações contrárias à Torá, coisas que os marranos tinham que fazer todos os dias, para não incorrer nas suspeitas da Inquisição, era a forma mais alta de reparar o mal existente no mundo. Eles exerciam um fascínio poderoso sobre a mente marrana. Porque a Inquisição ela não perseguia judeus, ela perseguia cristãos. Aqueles ali eram cristãos novos, então eles eram alvos da Inquisição. Na prática, a principal acusação da Inquisição era de ser judaizante. Era a principal acusação. O sabatianismo explicava assim o seu próprio dilema, fornecendo uma justificativa aceitável para ações aparentemente inaceitáveis. Então é interessante, né? Essa passagem aí que mostra aí esse Messias bastante controverso aí que surgiu no meio judaico. É isso, muito obrigado então.